Graças a Deus. Mais um minutinho e vamos começar a nossa live já, amém, meus amados? Com o tema de hoje sobre a santa doutrina do Espírito Santo, amém? Por isso nós estamos começando essa live já com essa introdução, ouvindo esse louvor tão clássico, tão abençoado da parte de Deus, que é Eu Navegarei, amém? Vamos todos juntos meditar na palavra do Senhor Jesus e aprender um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o nosso Consolador. Amém? Mais alguns segundos. Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco hoje de uma maneira poderosa, nessa reflexão expositiva. Apesar de ser um ensino, que Deus venha ter liberdade de falar conosco, amém? Em cada coração, em cada mente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha ter liberdade em nossos meios hoje. Além de ser ministrado através dele, que nós possamos falar um pouco mais sobre ele hoje. Amém? Graças a Deus. Espírito, desce como fogo em nossos meios. Vem como em Pentecoste. E enche. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus em Cristo venha falar conosco de uma maneira especial, como tem falado sempre nessas lives, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos a fonte do avivamento, né, mas nós somos apenas um instrumento para que realmente o azeite venha a ser derramado na vida de cada um. São apenas instrumentos usados pela mão do Criador, amém? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus em Cristo venha falar conosco poderosamente. Você ora daí e eu oro daqui, em nome de Jesus. Pai amado, santo e justo, nós te damos graça por mais essa rica e preciosa oportunidade a qual o Senhor nos dá nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, neste exato momento, para que possamos falar um pouco da Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração nessa noite de hoje, neste momento, que Ele venha nos inspirar, que Ele venha nos encher
encher de graça, de misericórdia, de virtude, de entusiasmo, de inspiração, de sabedoria, de poder, meu Pai, para alcançar cada vida, meu Pai amado, neste momento, ao qual irá, meu Pai, ouvir e assistir um pouco, meu Pai amado, dessa live, Deus. Abençoa cada um pela Tua palavra. É o que eu peço para Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Amados, o texto ao qual nós vamos ministrar nessa noite de hoje está lá no Evangelho que escreveu o apóstolo João. João 14, versículo 16. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, também vivereis. Amém? E a ênfase é o versículo 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Amém? Um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade. Amém, meus amados irmãos? Como é ao vivo, né, os irmãos poderão ouvir algum barulho, né, que não faz parte da sonoridade do estudo, mas enfim, vamos lá. Vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, o texto ao qual nós lemos foi uma promessa da parte do Senhor Jesus Cristo, quando estava próximo para sofrer a sua morte de cruz, ao qual nós ministramos na noite anterior de ontem, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. E o texto aplicável foi Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 18, que foi o ensino de ontem. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de João 14, 16, que é o versículo e o texto base para essa meditação. Quando estava próximo da sua morte, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que já estava próximo à sua morte, porque ele veio para isso, para cumprir a vontade do Pai, para morrer pelos pecadores. Enfim, mas aí ele disse que ele tinha que voltar para o Pai. E os discípulos naquele exato momento começou a questioná-lo. E Jesus Cristo, como era e é a segunda pessoa da Trindade, pelo um dos seus atributos não comunicáveis, chamado atributos de onisciência, Deus em Cristo, na verdade o Filho, esquadrinhou cada coração e pôde perceber a tribulação, a aflição que cada discípulo dele estava naquele momento passando, por saber que eles ficariam só, né? Mas Jesus disse que eles não, ainda que ele fosse embora, ele não ia deixar os seus discípulos sós, ele não ia deixar os seus discípulos órfãos. Na verdade, ele ia vos enviar um outro Consolador. O texto chama no grego de Paracleto, que significa aquele que está ao lado, né? Um outro também da mesma espécie, igual a Jesus, igual a Deus. E aí, quando nós vamos estudar um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, ao qual Deus, Jesus Cristo, falou que ia enviar para os apóstolos, que ele diz que no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, principalmente o 16, ele disse que se ele não voltasse para o Pai, que se ele não subisse novamente para o céu, o Espírito Santo não tinha como vir de uma maneira plena, abundante,
no meio da igreja. Ia continuar sempre como era no Antigo Testamento, para cada pessoa, para indivíduos isolados, mas não para todos, para uma comunidade, como era a promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, como está na profecia do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante. Joel disse que no final dos tempos a promessa do Messias iria se cumprir, que o próprio Deus ia derramar o seu Santo Espírito no meio da igreja, né? E ao derramar esse Espírito sobre todos aqueles que crescem e estivesse esperando esse derramamento, esse Espírito iria mudar vossas vidas, né? Iria mudar as vossas vidas. E aí, quando nós vamos falar um pouco sobre essa doutrina, é óbvio que nós não vamos dar um curso de teologia em coisa de meia hora e uma hora. Vamos falar apenas um pouco sobre a importância, sobre entender um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, chamada o Espírito Santo. Vamos lá, sem mais delongas. O Espírito Santo na teologia cristã, né, chamado o Espírito Santo, tem sido por muito, isso é uma reflexão de muitos teólogos, né, conservadores e até mesmo pentecostais. Eles entendem que o Espírito Santo tem sido por muito tempo como se fosse a Cinderela da Trindade. Como assim? As duas outras pessoas podem ter ido primeiro ao baile, mas da teologia, mas o Espírito Santo toda vez é deixado para trás. Como assim, pastor? Em outras palavras, sempre quando nós pregamos, nós citamos muito a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, e quase não falamos sobre a terceira pessoa, chamada Espírito Santo. Em outras palavras, quando nós falamos a terceira pessoa, ela na verdade, ela não é terceira pessoa no sentido que o primeiro é maior, o segundo é menor e o terceiro é menor ainda. Óbvio que não. Não é nesse sentido que se fala a terceira pessoa. Quando vamos estudar sobre a terceira pessoa da Trindade, vamos falar sobre três pessoas iguais, distintas, em outras palavras, diferentes entre si, mas unidas, né? Até como estudar um pouco sobre a Trindade, nós aprendemos o seguinte, que não são três deuses, mas são um Deus em três pessoas diferentes, em três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito e por aí vai. Em outras palavras, então, quando se fala a terceira pessoa, né, no sentido que ela agora é a menor das duas pessoas que veio anterior, mas é apenas o seguinte, é para não entendermos uma ordem. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Ou nós podíamos falar também, tem o Espírito Santo, tem o Filho, tem o Pai. Se nós chamássemos assim também, não ia diminuir a grandeza de nenhuma deidade da Trindade. Então vamos lá. Quando se fala que o Espírito Santo tem sido uma das doutrinas mais esquecidas nos últimos tempos, e quando ela é lembrada e quando ela é falada, principalmente em nossos meios, ela é falada de uma maneira às vezes um pouco errônea, né? Um pouco errônea. Por exemplo, né, quando nós vamos estudar um pouco sobre o ramo chamado unicistas, evangélicos unicistas, que creem que, como nós falamos só há um Deus, eles creem que o Espírito Santo, na verdade, é o próprio Jesus. Jesus Cristo é o Pai e o Espírito Santo também é Jesus Cristo. Mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o Pai não é o Filho não é o Pai não morreu na cruz, o Espírito Santo também não morreu na cruz. Só que, mesmo que ambos não morreram na cruz, ambos não estão separados. Já começa por aí. E quando falamos da terceira pessoa da Trindade, ela é de suma importância. Ela tem um papel muito importante no desenvolvimento sobre a salvação em Cristo,
né? Ela tem um papel ímpar, singular. Sem o Espírito Santo, como o próprio Senhor disse no Evangelho segundo João, capítulo 14, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo para testificar no coração de vocês que vocês não estão órfãos. Em outras palavras, que vocês não estão nesse mundo sozinho. Então, já podemos começar já aplicando uma das grandes características que tem o Espírito Santo. Ele testifica no meu e no teu coração que você não está nesse mundo sozinho. Ainda que você não possa estar vendo o Pai fisicamente, ainda que você não possa estar vendo o Filho fisicamente, o Espírito Santo, ele tem o papel, ele tem a função, ele tem o poder de colocar no teu coração e no meu coração a certeza que você não está na caminhada só, que você não está nessa peregrinação só, que há três pessoas, que há um Deus em três pessoas com você. O Pai e o Filho está com você e está comigo. O próprio Senhor disse no Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 28, versículo 20, as seguintes palavras: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo testifica no meu e no teu coração que nós não estamos sós. Amém? Vamos lá. No credo, no credo apostólico, o ensino dado pelos apóstolos, a qual depois os pais da igreja citaram como ensino que dizia, ou ditados que diziam os apóstolos de Jesus Cristo, diz o seguinte ensinamento: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Mas os irmãos podem ver que nesse ensinamento sobre o crer, sobre a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, o Espírito Santo, ele é citado por último e com pouca ênfase. Quando nós vamos estudar um pouco a história da igreja, o Espírito Santo, ele foi ensinado até o quarto século, sistematizado sobre quem é a sua pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele julga, ele direciona, ele ensina, ele corrige, ele consola, ele conforta, ele testifica aos nossos corações que nós não estamos sós. Mas o Espírito Santo também, ele tem uma das funções linda, a qual chamar de ele reveste o crente com poder. Ele capacita o crente, o discípulo de Cristo, a desenvolver a obra cristã. Amém? Só que a partir dos 4 séculos até vamos falar o século XIX e diante, o Espírito Santo foi falado muito pouco, foi ensinado muito pouco sobre o Espírito Santo de Deus, E aí o Espírito Santo de Deus, ele volta com grande primazia o seu ensinamento, essa santa doutrina, a partir do século XVIII em diante, com os avivamentos, de John Wesley, Moody, Charles Spurgeon e muitos outros pregadores, teólogos, avivalistas, que dedicou o seu ministério em falar sobre a terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa do Espírito, chamada Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, continuando. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A pergunta correta é: quem é o Espírito Santo?
O Espírito Santo, como eu já falei, ele é a terceira pessoa da Trindade, como está no credo de Nicéia, em latim, está escrito assim: Credimus in Spiritu Sanctum in Patrem Filioque Procedit, que significa: cremos no Espírito Santo que procede do Pai e procede do Filho. Em outras palavras, ele está com o Pai, ele está com o Filho. O Pai e o Filho concordam no Espírito Santo e diz para o Espírito Santo: a terceira pessoa é para estar com a igreja até a consumação do século. A terceira pessoa é para testificar no coração de cada crente que ele não está só. Que ele não está só, ainda que o Espírito Santo ele não possa ser visível, palpável. A Bíblia diz que ele é como um vento impetuoso. Um vento, você sente o vento, mas você não vê o vento. É impossível tocar no vento, mas você sabe que o vento existe, porque você sente a força do vento. E é a mesma coisa sobre o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus ele tem vontade, né? Como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo de Deus ele fala, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. João 14, 26 diz que o Espírito Santo de Deus também ensina. Glória a Deus. Isso é que faz a terceira pessoa da Trindade. Ele nos ensina a palavra de Deus. Ele nos faz entender a palavra de Deus. Diz assim, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluias. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz que o Espírito Santo de Deus tem ou possui sentimentos. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus possui os mesmos atributos que possui o Pai e possui o Filho. Atributos como onipresença, né? Que está lá no Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele está dentro de cada indivíduo, fazendo morada. Fazendo morada. Ele também é criador. Salmo 104, versículo 30, diz o seguinte: mas o enviais o teu Espírito, e são criados, e assim renova a face da terra. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus também é Deus. Nem mais, nem maior, nem menor. É igual ao Pai e é igual ao Filho. A Bíblia e a divindade do Espírito Santo, né? Ela é clara. A Bíblia toda fala do Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. O Espírito de Deus pousou sobre a vida de Moisés. Pousou sobre a vida de Josué, pousou sobre a vida de José, pousou sobre a vida de Davi, pousou sobre a vida de todos os profetas do Antigo Testamento. Só que era em indivíduos, não era um derramamento geral. A Bíblia diz que assim como Jesus Cristo fez essa promessa,
falam sobre a terceira pessoa que ele enviaria agora. Que agora ia derramar um poder de glória no meio de Jerusalém. E quando esse poder fosse derramado, os discípulos dele iriam ter autoridade, ia ter coragem, ia ter entusiasmo, ia ter poder, ia ter virtude para anunciar as boas novas do Evangelho, não somente em Jerusalém, mas em toda a província. Jerusalém, Antioquia, né, Samaria e até os confins da terra. Né, o poder de anunciar o Evangelho. E seria dado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, a qual Paulo também chama também Espírito de Cristo, iria ser derramado no meio da igreja. O Espírito Santo que foi, vamos falar assim, um pouco esquecido. Durante mais de 1000 anos se falou pouco sobre ele, mas após a reforma protestante, após o avivamento da rua Azusa, o Espírito Santo de Deus voltou novamente a ter primazia, ter ênfase importante em nossos meios. Só que hoje, nesse ano 2020, nós corremos o risco de agora voltarmos a esquecer sobre essa terceira pessoa, né? E muitas vezes podemos até ouvir falar sobre o Espírito Santo, mas de maneira errada. Por exemplo, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele se entristece, ele pensa, ele fala, ele age, ele convence, ele converte, ele que converte eu e você do pecado, da justiça e da ira de Deus. Ele que convence você de pecado. Só que eu preciso ter cuidado quando eu falo que o Espírito Santo convence do pecado de uma forma separada de Cristo. Os irmãos precisam ter em mente que quando fala o Espírito Santo convence do pecado, é a Trindade que convence do pecado. O Pai também convence, o Filho também convence. Só que a primazia, a aplicação é dada pelo Espírito Santo. É a mesma coisa. Deus salva, o Espírito Santo também salva, mas quem morreu na cruz para aplicar essa salvação não foi o Pai nem o Filho, nem o Espírito Santo, mas sim o Filho. Só que as três pessoas da Trindade, elas trabalham juntas com o mesmo propósito, que é salvar o pecador do pecado. Amém? Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 8 ao 9 diz para nós: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu, no caso Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e dize a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus, nós não podemos ver, mas ele é visível. Ainda que ele não é visível de uma maneira ao olho nu, ele é visível em ações em nossos meios. Só estamos de pé porque o Espírito Santo de Deus tem aplicado em nós a obra de Cristo. O Espírito Santo de Deus tem aplicado em nós o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo isso é por causa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então louve ao Pai, louve ao Filho, mas também louve ao Espírito Santo de Deus. É por isso que eu intitulei esse tema, essa live de hoje, chamado A Santa Doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é que motivou você, foi que impulsionou você neste momento a estar ouvindo a palavra de Deus. Foi o Espírito de Cristo neste momento que impulsionou você, que tocou em você, que tocou no teu coração para ouvir a palavra de Deus. Ainda que o homem possa fazer várias propagandas comerciais, possa dizer: ei, faça o convite para o pecador vir para Cristo. Ainda que o homem use várias técnicas
que ele possa aprender no dia a dia, na caminhada, se isso não tiver a força, não tiver o poder, não for gerado pelo Espírito Santo, tudo é em vão, são palavras mortas. Ainda que esse ensino possa ter toda a grade teológica que for, se a aplicação no meu coração, no teu coração, não for gerado pelo poder do Espírito Santo, tudo cai por terra, tudo é em vão. O alcance não é alcançado da maneira correta, porque é palavras humanas, é passageiro, passa, é esquecido. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, ninguém pode roubar. O mar do esquecimento não pega ele, porque foi gerada pelo Espírito, foi colocado pelo Espírito Santo. Então é por isso que eu disse para os amados irmãos a importância sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós entendemos sobre a importância do Espírito Santo. É de suma importância para mim e para você nessa noite de hoje. Amém? Vamos continuar aqui. Um momentinho só, meus irmãos. Vamos lá. Atos capítulo 28, versículo 26, diz para nós o seguinte: e estando discordes entre si, retirando-se, havendo Paulo dito esta palavra, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Quem consegue entender a voz de Deus é só quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem consegue entender o que a palavra de Deus ensina, quem dá crédito à palavra de Deus, é só quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, querido, se você hoje aprendeu a amar a Cristo, aprendeu a amar a obra, aprendeu a amar o Evangelho, louva a Deus, porque isso foi a ajuda do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou no meu e no teu coração essa verdade tão linda, tão preciosa, chamada Evangelho. Amém? Continuando. O Espírito Santo de Deus também, na Bíblia, ele vai ter vários símbolos. Por exemplo, fogo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Como vento, Atos, capítulo 2, versículo 2. Como pomba, Mateus, capítulo 3, versículo 16. E como selo da promessa, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Como assim como selo? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 16, capítulo 13, que a marca dos filhos do diabo, a marca daqueles que não estão servindo a Cristo, será a marca da besta, na testa ou na mão direita, Só que a marca do crente não é nem na testa, nem na mão direita, é no corpo todo, porque o crente todo, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então o selo do crente é o selo da promessa, chamada Espírito Santo de Deus. Enquanto as pessoas do mundo terão, nesse tempo do Apocalipse, a marca da besta, os crentes lavados no Espírito Santo terão a marca de Cristo. E a marca de Cristo é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ao qual ele mesmo diz, João capítulo 14, verso 16 e diante, ao qual o mundo não pode receber. Como assim, pastor? Porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não ama as coisas de Deus. As pessoas do mundo não amam as coisas de Deus. As pessoas do mundo confundem Deus com mera religião, com mera religiosidade. Só que o crente, ele não é um religioso. Apesar dele ter atitudes que as pessoas do mundo aparentemente religiosa, como ir para a igreja segunda, quarta, domingo, ir para a oração em tudo, esse tipo de atitude para as pessoas do mundo são atitudes religiosas, mas para o crente isso está acima de uma religião. Para os crentes lavados em Cristo,
que foram comprados, que são selados com o Espírito Santo. Isso são atitudes de adoração, de gratidão a Deus. Eles não vão para a igreja apenas para pedir, mas vão para a igreja para agradecer a Deus pela salvação, para ter comunhão com os irmãos, para comer, fazer parte da Santa Ceia. Enfim, para ter comunhão com os irmãos, para mostrar que eles fazem parte de uma comunidade, de um povo a qual vai morar no céu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluias por isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus, eu louvo a Deus pela tua vida. E preserva o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais esse Santo Espírito, porque ele é sensível. Ele é sensível. Amém? Continuando. Vamos lá. O Espírito de Deus, no Novo Testamento, né? Ele convence eu e você de pecado, como está em João capítulo 16, versículo 8 ao 11. Se você um dia entrou na porta de uma igreja e não saiu mais, se batizou, está servindo a Deus fielmente, foi porque o Espírito Santo de Deus convenceu você, colocou no teu coração que esse é o melhor caminho, que essa é a melhor atitude que você tinha que fazer. Se você ainda não tomou essa decisão, é porque o Espírito de Deus ainda não convenceu você. E não convenceu você não é por falta de poder e nem persistência, porque ao contrário, o Espírito Santo de Deus, ele não força você a servir a Deus, mas ele vai tocando em você. Ele vai te dando sensibilidade a você. Que vai chegar uma hora que você não resiste a essa graça. Vai chegar uma hora que você, ou cedo ou mais tarde, vai ter que derramar as suas lágrimas. Vai dobrar os seus joelhos e vai render-se a Deus. E vai entregar sua vida para Ele em espírito e em verdade. Mas tudo isso, obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. Então louve ao Espírito. Se você está hoje servindo a Deus, é por causa do Espírito Santo de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: o Espírito Santo de Deus é que regenera eu e você. Como assim regenera? Ele faz você nascer de novo, no Espírito, não na carne. Uma certa feita, Nicodemos, lá no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 em diante, o texto diz que Nicodemos vai na noite, porque ele tinha medo de ser visto durante o dia. Ele vai conversar com o mestre chamado Jesus e pergunta para Jesus Cristo como ele podia fazer para entender as coisas de Deus mais, que os seus ensinos eram coisas fabulosas, que ninguém falava como ele. E Jesus Cristo foi muito claro em dizer que as coisas de Deus só é possível entender se a pessoa nascesse de novo. Não pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, com a força do Espírito Santo. Então o único jeito de o crente nascer de novo é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Estão entendendo, meus amados irmãos? Então o único jeito de você nascer de novo, o único jeito de você permanecer firme é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Aleluias! Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, faz tudo para nos salvar, assim como o Filho também intercede diante do Pai, como nosso sumo sacerdote, também a terceira pessoa da Trindade também intercede por nós. E a Bíblia diz, por gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, quando você está orando,
quando não tem mais palavras na sua oração e só sai aleluias, só sai glória a Deus e não falta palavras, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está colocando tudo aquilo que está na sua mente, que não consegue ser expressado em palavras, ao trono de Deus. Por causa disso, o Espírito de Deus é de suma importância para a minha vida, porque ele me ajuda a orar. Porque eu não sei orar da maneira correta. Me faltam palavras, me faltam intenções corretas. Mas o Espírito de Deus esquadrinha o que está no meu coração e revela para o Pai o que é a verdade que eu quero dizer. Amém? O Espírito de Deus está marcado em Romanos capítulo 8, versículo 2 ao 4. Ele santifica. Em outras palavras, ele ajuda você a se santificar. Ele ajuda você a se separar das coisas do mundo. Se você ainda, querido e minha querida, ainda tem dificuldade com as coisas do mundo, clame ao Espírito Santo, clame à Trindade, clame ao Pai, clame ao Filho e clame ao Espírito Santo de Deus para que te possa ajudar você a se santificar na presença de nosso Deus. O Espírito de Deus nos ajuda a permanecermos santificados. João capítulo 14, verso 16 ao 18. O Espírito Santo de Deus, ele nos fará, nós temos comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com o próprio Cristo. Como assim? Eu só tenho intimidade com Cristo, eu só consigo ouvir a voz de Cristo por causa do Espírito Santo de Cristo, por causa do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que me ajuda a entender mais a pessoa, a maravilhosa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse Espírito da verdade, da qual o mundo não pode receber. É esse Espírito Santo ao qual Jesus Cristo nos deu e foi oferecido, está em nossos meios. E se você ainda não o tem, peça para que ele possa entrar na tua vida. Se você ainda não foi convencido de pecado, está lutando entre si, se há em você já uma luta espiritual, isso é bom, isso é muito bom. É um sinal que a sua carne está lutando contra o seu espírito. Mas peça de uma vez o convencimento. Me convence, Espírito Santo. Me salva, Espírito Santo. Me convence da obra de Cristo. Que ele fará isso com maestria, com proeza, com poder. Ele fará isso na tua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, ele é o Espírito que nos consola. Ele é o Espírito que nos consola no dia mau. É o Espírito que nos conforta. É por isso sempre quando nós temos um ditado, um dizer, um costume cristão, sempre quando alguém, um conhecido nosso, familiar ou no meio do corpo da igreja, pede um ente querido, nós dizemos o seguinte: que o Espírito de Deus possa consolar, possa confortar cada uma pessoa, porque é só o Espírito de Deus que sem palavras é que consegue consolar eu e você das percas, das lamúrias, das lutas, das provações, das tristezas a qual esse mundo nos oferece. Só o Espírito Santo de Deus é que tem esse poder de consolar, de confortar e de voltar a testificar no teu coração as seguintes palavras: ei, lembre-se, você não está só. Você pode ter perdido hoje, mas não esqueça, você não está só. Essa certeza é gerada pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade,
que não é menos importante e não é mais importante, mas é igual ao Pai e é igual ao Filho. Por isso que merece honra, glórias e louvores também. Amém? Vamos lá, continuando. O Espírito Santo de Deus, né? Ele foi oferecido para todos, né? E ele é para todos. Não tem ninguém mais que merece o Espírito Santo. Aquele merece mais porque é boa pessoa. Não, ninguém merece mais ou menos o Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos. Foi derramado no meio da igreja. Está no meio da igreja. Ele habita em nós. E a Bíblia diz que estará entre nós para sempre. Por isso que a Bíblia também diz que aquele que tem os mandamentos e guarda, este é aquele que ama a Deus. E o único jeito de eu e você guardar os mandamentos de Deus é através, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Continuando, vamos lá. O Espírito de Deus, ele trabalha, né? Ele trabalha no meio da igreja. Ele transmite vida, ele transmite convencimento, como já falei. Ele ressuscita vidas, sonho. Ele ressuscitou até o próprio Cristo. Aleluias! O Espírito Santo de Deus, com a sua ajuda, com a ajuda do Espírito Santo e no nome de Jesus, nós temos autoridade para expulsarmos até demônios. Com o Espírito Santo de Deus, né, nós temos poder de proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo, quando chegou lá em Coríntios, ele disse: eu não cheguei no meio de vocês apenas com palavras, com vãs palavras, mas cheguei no meio de vocês anunciando o Evangelho com poder e autoridade. E esse poder vinha da onde, meus queridos? Vinha do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que capacita eu e você de proclamar as boas novas do Evangelho. Amém? Vamos lá. Ele também nos faz nos sentimos agora adotados por Deus. A Bíblia é clara em dizer que Deus fez homem e mulher e chamou de criaturas. E aí o Novo Testamento diz que, João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em outras palavras, seu único filho. Deus não tinha outros filhos, só tinha um filho, chamado Jesus Cristo. Mas Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante, Paulo agora fala o seguinte, que esse Espírito Santo que Cristo deu no dia de Pentecoste para a igreja, e iria gerar em nossos corações um sentimento de adoção. Nós agora iríamos nos sentirmos adotados por Deus através de Cristo. Coisa linda é ter Deus como Pai. Coisa linda é ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas tudo isso só será possível acontecer na minha e na tua vida, na vida de quem ouvir essa live num futuro distante, talvez, e nas pregações, nos púlpitos. Tudo isso só ocorrerá com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 2, diz que é o Espírito de vida. Ele gera vida, ele coloca vida onde há morte. Ele coloca vida. Se você hoje está vivo em Cristo, é por causa que o Espírito Santo de Deus convenceu você de pecado, permitiu que você fosse regenerado, em outras palavras,
fez que você nascesse de novo no Espírito com um novo entendimento, e a partir desse novo entendimento você passa agora a se sentir adotado por Deus, como um filho amado e querido por Deus, a qual Romanos capítulo 8, versículo 15 diante diz que o Espírito Santo coloca em nossos corações o sentimento de nós chamarmos Deus de Abba, Pai, que significa papaizinho. Só quem tem intimidade com Deus através do Espírito Santo é que pode chamar Deus de Pai. Quando eu não me sinto íntimo de Deus, o máximo que eu vou chamar Ele é de Deus e meramente de Senhor. Mas quando eu tenho o meu Senhor, que é o que rege a minha vida, como Pai, é porque essa intimidade, essa filiação foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que eu glorifico ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso com nós. Isso é possível acontecer na minha e na tua vida. Essa transformação de mente, de conduta, de postura, de falar, de ver as coisas, de perspectiva futura. Tudo isso só é possível acontecer através do Espírito Santo. E o nome disso é chamado de novo nascimento. Esse novo nascimento só acontece gerado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, para já finalizarmos essa reflexão nessa noite de hoje, né? O Espírito Santo de Deus, ele queima em nossos corações como se fosse um fogo, um desejo de servir mais a Deus, né? Como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15. Ele amolece o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, como está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37. Ele ilumina a minha mente, gerando um novo entendimento, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. Ele é um vento, como já falei, é como se fosse um vento. Você não pode ver, mas você pode sentir a sua força e o seu agir em nosso meio. Você consegue dizer, o vento é real. Eu não posso pegar o vento. Eu não posso pegar um vento e pôr dentro de uma garrafa. Mas eu sei que o vento é real. É a mesma coisa. Esse símbolo, esse exemplo, ele é aplicável também ao Espírito Santo de Deus. Ele não pode ser palpável, ele não pode ser visto, mas ele pode ser notado. Aleluias! Ele é como se fosse uma água, como está lá em João capítulo 7, versículo 37, que diz que ele derramaria fonte de água viva em nossos meios. Em outras palavras, o que eu aprendo com isso? O Espírito de Deus é que sacia a minha e a tua sede. Glória a Deus. Ele é como se fosse também uma chuva, como está em Isaías 55, versículo 10. Ele é derramado como se fosse chuva em nossos meios e molha todos, impacta todos de igual maneira. Aleluia! Ele também é como se fosse um óleo, azeite, ou em outras palavras, unção. É por isso que quando o crente começa a esfriar na fé, a primeira coisa que nós dizemos é que ele está perdendo a unção, ele está esfriando. Mas o convite para ti nessa noite de hoje, não perca essa unção. Não entristeçai esse Santo Espírito. Ao contrário, busque o Espírito Santo. Peça a ajuda dele essa noite de hoje. Fala assim: Espírito Santo de Deus, renova minhas forças. Me batiza com poder e glória. Me batiza com o dom da palavra, dom da profecia, dom de discernimento, dom de cura. Enfim, o Espírito Santo de Deus, ele faz tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus.
O Espírito Santo de Deus, ele está ainda em nossos meios. É a provisão do poder para a igreja. A igreja só será triunfante com a ajuda do Espírito Santo. Ele é que administra a obra da igreja. É ele que dirige a igreja. É ele que dirige cada indivíduo em suas decisões no dia a dia. É por isso que nós dizemos muitas vezes, vamos aconselhar alguém. Ore a Deus antes. Peça para Deus direção. Essa direção virá do Espírito Santo de Deus. Quer tomar decisões certas, querido? Fale com Deus. No nome de Jesus, que o Espírito Santo, que provém do Pai, que provém do Filho, vos direcionar. Vai dirigir você nas decisões corretas na sua caminhada. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele levanta obreiros, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta presbíteros, levanta diáconos, levanta homens e mulheres valentes, aptos para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não habita no meio de discórdia, no meio de contenda. Onde não há liberdade, ali também não há o Espírito Santo de Deus. E ao contrário disso aonde há liberdade, há o Espírito Santo de Deus, agindo, operando e levando toda a glória para o Pai. Amém? Vamos lá. Para finalizarmos, o Espírito Santo de Deus no futuro. O Espírito Santo de Deus nesses últimos dias é imprescindível para que eu e você possamos continuar a olhar para o alvo que é Cristo. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a qual já está próxima a parousia, chamado a segunda volta de Cristo, nós precisamos ter a nossa mente olhando para o céu, mas não para o céu de nuvens, mas para aquele que neste momento está no céu, que é o Filho de Deus que voltará. E o único jeito desse alvo, desse objetivo continuar de pé é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não perca o foco, querido. Não perca o alvo. Continua olhando para o céu, porque o nosso socorro vem do alto, vem de cima. Assim testifica nos nossos corações, biblicamente falando, o Espírito Santo de Deus. Aleluias! É ele que convence nós que esse mundo ainda vai passar por muitas tribulações, ainda que o mundo não acredite não crê dessa forma, não pense dessa forma, descredencia tudo que a Bíblia prega. O Espírito Santo de Deus coloca no meu e no teu coração nessa noite de hoje que haverá dias maus, haverá dias de tribulações. Mas a Bíblia diz: aqueitai o vosso coração e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus. Amém? Vamos lá. No milênio, o Espírito Santo ainda irá convencer pessoas de pecado, né? E o Espírito Santo de Deus vai regenerar, vai convencer muitos ainda de pecado. E o Espírito Santo de Deus hoje, ele já está em nossos meios. Louvados sejam nossos irmãos da Rua Azusa, que resgatou, né, a terceira pessoa da Trindade que estava tão esquecida. Louvados sejam nossos irmãos da Rua Azusa, Wesley e tantos outros que resgatou, né, a importância sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E para concluir essa reflexão sobre a santa doutrina do Espírito Santo de Deus, é só Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo hoje, ele é ainda oferecido em nossos meios. Então por isso, querido, se você ainda hoje não tem poder, não tem autoridade, não tem convicção de pecado, ainda não tem convicção de fé, não tem entusiasmo, ainda falta para você alguma coisa, peça para Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus irá ajudar você nessa caminhada a ser um crente, a ser um bom soldado de Cristo, fiel à sua palavra, zeloso pela sua palavra, crente até o tutano, crente que não se confunde, que não se mistura com as coisas do mundo, que não se confunde no meio dos escândalos, que abobina o pecado, ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Isso só é possível acontecer em nossos meios com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Amém? Então eu quero concluir e dizer para você, meu amado irmão, que a certificação que você é um salvo em Cristo é quando o Espírito Santo de Deus convence que você é filho de Deus. Ele é que nos permite a ter comunhão com o Pai e com o Filho. É Ele que nos ajuda a louvar, a adorar a Deus. É Ele que gera em nossos corações um novo cântico. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que gera no meu coração um louvor de gratidão a Deus pela obra maravilhosa, redentora do Filho. Louvado seja Deus. Amém? É Ele que nos lembra, é Ele que nos instrui, é Ele que nos guia, é Ele que nos conforta, louvado seja Deus, é Ele que nos santifica, como eu já falei, é Ele que batiza, é Ele que cura as nossas enfermidades espirituais, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias por isso. Ele convence eu e você de pecado. Ele tira você da descrença e põe para agora a fé genuína gerada pela palavra de Deus. Aleluias. É por isso a Bíblia diz que não devemos resistir o Espírito Santo. Uma certa feita, para concluir essa reflexão, Estevão, próximo, alguns minutinhos antes do seu martírio, disse para aqueles líderes religiosos que até aquele tempo, aqueles religiosos, assim como os vossos pais, os pais deles mais antigos, estavam resistindo o convencimento do Espírito Santo. É por isso que Estevão disse que aqueles homens eram homens de coração duro, de dura cerviz. Mas eu e você já fomos comprados pela palavra. Eu e você já fomos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você já fomos convencidos de pecado. É por isso que eu louvo a Deus pela minha vida e pela tua vida, em nome de Jesus. Uma igreja que é culpada de entristecer o Espírito Santo está claramente em estado de declínio espiritual. Amém? Pense nisso, pense nisso. O Espírito de Deus, ele é sensível. Ele não habita no meio de confusão, no meio de discórdia. Amém? Louvado seja Deus por isso. Queridos, eu quero louvar Deus pela tua vida, por até aqui você ter ficado conosco, assistindo essa live. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo grandemente. E que aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito de Deus possa continuar falando no teu coração de maneira melhor. Isso aqui é apenas um resumo muito pouco sobre o ensinamento da doutrina da Trindade. É óbvio que num curso nós vamos ampliar muito mais sobre esse assunto, mas é só uma pequena reflexão para mim e para você essa noite de hoje, para saber o quão é importante as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero orar a Deus pela tua vida. Amém? Que você venha ter uma ótima semana, uma ótima noite, um bom descanso. Que o Espírito
Espírito de Deus possa te renovar, possa te esclarecer, possa te despertar, possa entrar na tua casa, fazer uma grande obra de salvação, de convencimento, de esclarecimento, de despertamento em nome de Jesus. Pai santo e justo, eu oro a Deus mais uma vez, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito, meu Pai amado, venha ter liberdade em nossos meios. Venha ter liberdade de nos convencer, de nos despertar, de nos avivar, de nos renovar, de fazer nós continuarmos ainda firmes e seguindo o Mestre nessa caminhada cristã. Nos ajude, Deus, através do seu Santo Espírito, nos convence, nos levanta, nos renova, batiza com meu Pai amado com poder e glória, aquele que não é ainda, dê poder, dê autoridade, conceda dons espirituais, gerada, meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai amado também gera também em nós os frutos do Espírito Santo, que é amor, benignidade, misericórdia, meu Pai amado, enfim, gera em nós, meu Pai amado, as virtudes do seu Santo Espírito, é o que eu peço para ti, papai querido, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Semana que vem teremos mais uma outra live. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E, como eu digo sempre para você, meu querido, já virou até uma marca nossa já, o meu desejo para você nessa noite de hoje sempre será este: que o grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser sempre a razão do vosso viver. Porque nunca se esqueça, como foi ministrado na live de ontem, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus é bom demais. Apocalipse 22:17 diz o seguinte: o Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, diga venha. E quem quiser, é que tome de graça a água da vida. Agora sim, como eu digo sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Deus em Cristo, através do seu Espírito Santo, falou com você, querido, daí mesmo, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, evangelista Fábio Leonel de Santana, com pensamentos e reflexões, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Fiquem na paz.